de estar aqui para falar do seu amor e pregar a sua palavra. Amém? Porque Jesus, ele disse: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então nosso dever aqui, amados irmãos, é te alertar, é pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? E hoje também, irmão Abel que lembrou muito bem, né? Não pode esquecer, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Então parabéns aí para todas as mulheres. Amém? Todas as mulheres são importantes para o Senhor Jesus Cristo. E Deus, ele realizou uma grande obra nas mulheres, a qual relata na Bíblia Sagrada. E lá em Provérbio capítulo 12 diz, Provérbio capítulo 12 para as mulheres, capítulo 12, Provérbio 18 diz: o homem que acha uma mulher encontrou as benevolências do Senhor. Ou seja, encontrou a bênção e as misericórdias do Senhor. Então as mulheres são muito importantes, né, na vida do homem. Então aqui, sem mais delongas, a palavra de Deus que se encontra em Romanos no capítulo 6. Vamos abrir as vossas Bíblias em Romanos no capítulo 6, versículo de número 6 ao versículo de número 11. Romanos capítulo 6, versículo de número 6 ao versículo de número 11, que diz assim a palavra de Deus: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Aqui vai falar sobre a justificação do homem através da cruz do Senhor Jesus Cristo, através da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aqui o apóstolo Paulo fala, né, acerca da salvação, no versículo de número 6, dizendo: sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não vivamos mais ao pecado. Aqui Paulo, ele falando aqui a carta aos Romanos, dizendo que Cristo Jesus, ele foi crucificado. Nós sabemos, toda a humanidade sabe, que Jesus foi crucificado lá naquela cruz do Calvário. Mas aqui Paulo diz que nós também fomos crucificados com ele, para que não sirvamos mais ao pecado. Aqui vai dar o primeiro índice da qual o homem pode ganhar, obter através de Jesus a salvação, sendo o homem crucificado também com Jesus na cruz do Calvário. Mas você pode perguntar: como assim nós também fomos crucificados com Jesus na cruz do Calvário? Aqui Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo para que o pecado não reine mais nas nossas vidas. Estava dizendo aqui que nós tínhamos também que sermos crucificados com Jesus naquela cruz. Mas está falando aqui, não, literalmente, nós sermos mortos na cruz como Jesus foi também.
mas está dizendo aqui acerca das nossas atitudes perante o nosso próximo e perante a sociedade, que nós temos que morrer para o pecado, que nós temos que morrer para o mundo, para que o pecado não viva mais, para que o pecado não reine sobre o homem. Aleluia. Porque você não pode ser dominado pelo pecado. Jesus, ele não criou a humanidade, o ser humano, para ser dominado pelo pecado, mas pelo contrário, Jesus, Deus cria, faz o homem para que o homem seja o seu servo, que venha adorar a ele e viver na sua presença. E diz aqui, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Está dizendo aqui que nós temos que morrer para o mundo, porque aquele que está morto para o mundo, ele está livre do pecado. E eu e você, aleluia, a humanidade, ela tem que morrer para o pecado e viver para Cristo. Nós temos que morrer para o mundo, morrer para que o pecado não reine nas nossas vidas. Ele diz, ora, se morremos com Cristo, cremos também que viveremos com Ele. Aleluia, muitas pessoas dizem, muitas das vezes olha para os jovens, olha para nós que estamos aqui, e diz, ele está perdendo a juventude, ele está perdendo os prazeres, a alegria do mundo. Muitas das vezes eles falam seguindo a homens, a pastores, mas é que a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui, para brincar simplesmente porque o homem nos chamou, mas pelo contrário, foi Cristo quem nos escolheu, foi Cristo quem nos chamou. E nós temos que renunciar o pecado e a nós mesmos, se nós quiséssemos ganhar a nossa salvação. Aleluia, Jesus. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Nós morremos para o pecado, mas nós temos a certeza que nós vamos viver com Ele, que nós vamos reinar com Ele. A palavra ela nos dá essa garantia de salvação para aquele que anda na sua presença. Ele diz, sabemos que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Está dizendo aqui que Jesus, que sabendo que tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais o domínio sobre ele. Nós sabemos que Jesus, o Cristo, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e a morte não tem mais o domínio sobre ele. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus, ele crucificou o pecado na carne. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, quando ele ressuscitou ali, o pecado ele nunca teve e nunca terá poder sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo, porque diz que a morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem e nunca teve e nunca terá domínio sobre Cristo Jesus. Glória a Deus. E a morte aqui, biblicamente falando, a qual Paulo fala nas cartas aos Romanos, que nós temos que morrer. Ele diz, pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, ele vive para Deus. Glória a Deus. Quando o apóstolo Paulo aqui diz que nós temos que morrer para o mundo, que morrer para o pecado, essa morte aqui significa o pecado, que Cristo morreu, mas a morte não teve domínio sobre ele. Aquele ser humano, aquele que reconhece que ele não pode se salvar sozinho, a qual a sua religião, os dogmas, as tradições que ele foi ensinado desde criança, quando ele cai em si, quando ele reconhece que não pode ser salvo, ele diz, não, agora eu morro para o mundo e vivo para Deus. E aquele que morre para o mundo e vive
vive para Deus, a morte aqui significa o pecado. E quem morre para o mundo e que vive para Deus, o pecado não tem mais domínio sobre a vida desse. Aleluia, Deus. Ele não é mais dominado pelo pecado, porque ele morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Glória. Se nós queremos ganhar a salvação, nós não temos que deixar que o pecado domine as nossas vidas, mas pelo contrário, nós temos que deixar o Senhor e Salvador Jesus Cristo dominar a nossa vida, dominar os nossos atos, dominar os nossos pensamentos, dominar as nossas atitudes, se nós quisermos ganhar a salvação. Aleluia. Através de Jesus. Glória. Porquanto ao morrer, ele morreu. Jesus, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quando ao viver, ele vive para Deus. Quando uma pessoa, ela morre para o mundo e vive para Deus, ela tem a certeza da salvação. Muitos nos julgam e dizem, eles blasfemam por dizer que já são salvos, mas é a palavra que nos dá uma garantia. Diz assim: sabendo vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Nós temos que se considerar morto, separado do mundo, do pecado, para nós ganharmos a salvação através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. De fato para o pecado, mas vivo para Deus em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Não tem como um ser humano, não tem como uma pessoa ser salva vivendo na prática do pecado. Vivendo na prática do pecado. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo falou na sua palavra que nós temos que morrer, nós temos que desprezar o pecado. Mas você diz: eu sou uma pessoa boazinha, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo maconha, eu não trafico, eu já tenho a salvação, eu faço obras boas para todo mundo, eu ajudo. Sim, isso é bom, é maravilhoso. Jesus não deixou também esse princípio de que o primeiro mandamento com promessa: amarás o teu Deus acima de todas as coisas. No segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas só que a salvação, ela não é ganhada, ela não é obtida através das obras. Fala lá em Efésios que a salvação, ela não vem das obras, para que ninguém se glorie. Já imaginou se a salvação fosse pelas obras? Coitado Deus. Existem pessoas aqui, Oroz, que se fosse pelas obras, elas não seriam salvas, mesmo sem negar o pecado, como ajudando as pessoas. Tem empresário aqui na cidade de Oroz que elas podiam: não, eu vou ganhar a salvação dando cesta básica. As pessoas, eu vou alimentar, eu vou ajudar as pessoas com cestas básicas. Mas e eu, que muitas das vezes não tenho, muitas das vezes falta para nós, muitas das vezes nós não temos condições de dar uma cesta básica para o irmão. O que seria daqueles pobres que não poderia ajudar o seu próximo? Não poderia ganhar a salvação. Então Jesus falou: ei, a salvação, ela não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vai dizer que a salvação, ela é um dom gratuito de Deus. Aleluia. É gratuito, mas nós só precisamos de uma coisa: de primeiro reconhecer que Ele é um Deus soberano e sobre todos os deuses, e também negar o pecado e a nós mesmos, para nós ganharmos a nossa salvação. Temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas só que hoje o pecado está dominando o ser humano. Mas você, eu, nós não temos que ser dominados pelo pecado, mas temos que ser guiados e direcionados pela presença de Deus. Glória a Deus. E Jesus, ele falou que a salvação é pela graça. Primeiro, ele oferece um perdão para a humanidade através da cruz do Calvário. Ele diz: olha, todo aquele que me aceitar,
que me aceitar, que me conhecer como Pai, dê-nos o poder de serem chamados filhos de Deus, de ser salvos. Aleluia, mas só que muitos não querem aceitar o perdão de Cristo. E o que é um perdão? Um perdão significa, um perdão é declarar que a pessoa não deve mais nada pelos seus atos que ele cometeu, ele não deve mais nada. Então nós temos que aceitar o perdão do Senhor Jesus Cristo. Ele está oferecendo perdão para você, para a humanidade, para nós. Simplesmente aceitar a Ele e viver corretamente na sua presença. Quando nós perdoamos alguém, nós estamos dizendo, olha, você não me deve mais nada. E quando o ser humano ele reconhece, ele aceita Jesus e reconhece que Ele é o Salvador da sua vida, ele não deve mais nada para Satanás. Ele não deve mais nada pela sociedade, mesmo que acuse ele. Você foi ruim, você fez isso e aquilo, mas ele pediu perdão ao Senhor Jesus Cristo. E a graça do Senhor Jesus Cristo é que nos garante a salvação. Aleluia. Não se ache porque você é bonzinho que você vai ser salvo. Tem que haver uma reconciliação com o Senhor Jesus Cristo e andar na sua presença. Aleluia, Deus. Ele deixou a justificação. O que é justificação? A justificação, ela muda o indivíduo nos seus status. Ou seja, ele era maconheiro, hoje é missionário. Ele era uma adúltera, era uma mulher prostituta, hoje é mulher de oração. O que é isso? É a graça do Senhor Jesus Cristo, que quando o homem abre o seu coração, Deus enche da sua presença. Glória a Deus. Então tem que haver uma renúncia, tem que haver uma confessação no nome do Senhor Jesus Cristo, para que o homem, se quiser ser salvo, é a palavra de Deus quem fala. Aleluia, porque quando nós aceita ao Senhor Jesus Cristo, quando nós começa a viver para Deus, nós temos a certeza da salvação. Mas só que tem muitos mortos para Deus e vivos para o pecado, vivos para o mundo. Aleluia, mas só que Deus ele está chamando a humanidade para uma reconciliação com Ele. Aleluia, Deus. Porque Ele falou uma certa vez: vinde a mim, lá em Mateus, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele convida a humanidade, Ele convida o ser humano para ser um participante da salvação. Então tem que haver uma mudança na minha e na tua vida, se nós quisermos ganhar a salvação. Aleluia. Eu repito, não é pelas obras que o homem é salvo, mas pelo contrário. Jesus fala lá em Isaías que a salvação não vem das obras. Ele diz que as obras dos seres humanos na face, na presença do Senhor, é um prato de imundícia. O que é imundícia? Naquele tempo, quando as mulheres caíam, naquele tempo, naquele estado de TPM, não existia o absorvente, então eles usavam pano. E o trato de imundícia é isso, é um absorvente usado, que é imundícia perante a face do Senhor. Não vale de nada as tuas obras, se você não se arrepender e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo para ser salvo. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Então nós estamos aqui pregando e anunciando um Deus vivo e poderoso, que pode mudar e salvar a tua vida. Aleluia! Nós sabemos que só existe um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo, que pode salvar a tua vida, que pode transformar a tua vida, que pode te ressuscitar. Aleluia, do mundo do pecado e te fazer uma nova criatura. Aí ele vai dizer: e todas as coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ei, aleluia, Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Ele quer mudar o teu rumo, quer mudar os teus status, Ele quer salvar a
tua vida. Aceita o perdão de Cristo, que é o único que pode salvar, é o único que pode dar uma alegria verdadeira para o ser humano. Glória a Deus. É o único que pode salvar a humanidade do ato condenatório do pecado. Aleluia, Deus, Ele está de braços abertos, pronto para perdoar, porque Ele falou: ei, tudo que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim, eu de maneira o lançarei fora. Então Ele deixa o livre-arbítrio para todo ser humano, se quiser aceitar a Ele, viver na sua presença ou não. Mas no juízo final, todos vão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Todos vão se encontrar com Ele no juízo final. E a Bíblia diz: aquele que me confessar aqui na terra perante os homens, eu confessarei lá no céu perante o meu Pai. Mas também aquele que me negar aqui na terra, eu também o negarei perante o meu Pai no último dia. Glória a Deus. Então você não é mais um inocente. A partir de hoje você já está sabendo que se não aceitar, que se não morrer para o pecado e não viver para Cristo, se você morrer hoje, você não vai ter um futuro bom. Você não vai ter uma vida eterna, porque Jesus falou: mas aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus falou: ei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Glória a Deus. É a vida eterna, é a alegria verdadeira. Aleluia, Deus. Aqui nós somos sujeitos a tudo, mas lá tem uma alegria verdadeira, esperando pelaquele que aceitaram o seu perdão, que negaram o pecado e viver na presença de Deus. Oh, glórias. Então que você guarde essa palavra, que Ele está de pronto, de braços abertos, com o perdão na mão para te entregar. Então há de mim, há de você, se vamos aceitar o perdão de Cristo ou não. Mas tem consequências lá na frente. Então desde já eu quero aqui convidar a você que ouvir essas palavras, se quer aceitar a Jesus, se quer, aleluia, mudar a sua vida, os seus status, mas não status material não, mas status no intelectual, no espiritual, ter convicção da salvação, porque aquele que crê em Cristo Jesus, que aceitou o seu perdão, ele tem certeza da salvação, porque foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário, não foi para outra coisa não, foi para que nós pecadores tivéssemos o direito da salvação. Então vem aqui, aceita Jesus, confesse a Ele, Ele está voltando, os sinais estão se cumprindo, Cristo está voltando. Glória a Deus. E vai levar aqueles que aceitaram o seu perdão. Diz: eu reconheço, Senhor, o teu sacrifício naquela cruz, sendo maltratado, chicoteado, humilhado, cuspido e desonrado pelos meus pecados. Então que Deus te dê outra oportunidade. E eu convido aqui, irmão Abel, para orar encerrando. Aleluia. Oh, glória a Deus.